Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza com vocês? Galerinha linda, vamos ver essa questão da Unesp, da prova de ontem, né? Primeira fase 2022. A questão diz assim, ó: quando a luz de um semáforo fica verde, um veículo parado parte com aceleração escalar constante A1 e se move por uma rua retilínea até atingir uma velocidade máxima V máximo em um intervalo de tempo T1. A partir desse instante, inicia um processo de freagem, também com aceleração escalar constante até parar novamente, no semáforo seguinte, em um intervalo de tempo T2. O gráfico representa a variação da velocidade desse veículo em função do tempo nesse movimento. Tá aí, né? O desenho representando semáforo verde, semáforo vermelho e o gráfico. No trajeto entre os dois semáforos, a velocidade escalar média desse veículo foi de... Pronto, vê só, toda vez que tiver essa parte de gráfico, né? Gráfico da velocidade em função do tempo, e ele pedir a velocidade média, a gente tem que determinar o deslocamento dele, né? O ΔS. E tem uma propriedade que diz o seguinte: todo gráfico da velocidade em função do tempo, a área vai ser numericamente igual à variação do espaço. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou calcular esta área daqui. Ó, gente, eu vou calcular essa área. Ó. Essa área daqui. Essa área vai ser o meu deslocamento. Desde o sinal, quando estava em verde, né? Quando o sinal estava em verde, até o outro sinal, quando o carro parou, ou seja, o sinal vermelho. Tranquilo? Então vamos calcular essa área daí. Ó. A área, nesse caso, vai ser igual a ΔS, ou ΔS igual a área, né? Então, ΔS é igual à área do triângulo, né? Figura geométrica ali. Então, ΔS vai ser área do triângulo. É base vezes altura. Mas quem é a base? Veja que a base aqui, ó, é esse pedaço aqui, ó. T1 mais T2, ó. Então, a base dele, ó, é T1 mais T2 vezes a altura. A altura, perceba que a altura dele, ó, é o próprio, ó, a altura aqui, ó, é a própria velocidade máxima, né? Então, a altura aqui, ó, é a velocidade máxima que ele falou na questão. Tudo isso dividido por 2, né? Então, vou colocar aqui o 2 aqui, ó, 2. Perceba uma coisa. Todas as respostas estão em função do tempo T1, T2 e de A1. Não aparece a velocidade máxima. Então, a gente vai ter que isolar essa velocidade máxima. Como? Olha no trecho T1 ali, no intervalo de tempo T1, que o movimento é acelerado. Eu posso fazer isso aqui, ó. V, equação da velocidade. Ó. V, velocidade final, é igual à velocidade inicial, mais a aceleração, que é A1 naquele trecho, vezes o tempo T1, certo? Só que essa velocidade final aqui, observa, gente, ó, que essa velocidade final aqui, ó, é exatamente a minha velocidade máxima. Então aqui, ó, V final é a minha velocidade máxima. E minha velocidade inicial é zero. A minha velocidade inicial é zero. Mais A1 vezes T1. Ou seja, a minha velocidade máxima que esse carro vai ter aí é A1 vezes T1. E aí eu vou jogar essa velocidade máxima na equação lá de cima. Ó. ΔS, ó, ΔS vai ser T1 mais T2, fecha parênteses aqui, né? Dividido por 2 vezes a velocidade máxima. Só que a velocidade máxima é A1 vezes T1. Vou organizar isso aqui, ó. ΔS vai ser A1 vezes T1, que multiplica T1 mais T2, T1 mais T2, dividido tudo isso por 2. Ok? Então, ΔS é isso. ΔS encontrado,
Vamos agora determinar a velocidade média que ele está querendo, né? Velocidade média, ó, velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? A gente já calculou ali, né? ΔS é A1, ó, A1 vezes T1, que multiplica T1 mais T2, fecha parênteses, dividido por 2, né? Dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o tempo total, né, gente? É T1 mais T2, ó. É esse tempo aqui, ó. É T1 mais T2, né? Em todo o trajeto, o tempo que ele gastou. Então, aqui vai ser T1 mais T2. Ok? Dividido aqui, ó. Eu posso colocar aqui embaixo, ó. 1, né? Porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, vou fazer isso aí para fazer o quê? Divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a velocidade média, ó, vai ser a primeira equação, a primeira fração é aquela dali, ó, A1 vezes T1, que multiplica T1 mais T2, dividido por 2, olha só. Primeira fração. A segunda fração eu vou inverter agora, ó. Multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, 1 sobre T1 mais T2. Olha só. E aí eu posso cortar aqui, ó, T1 mais T2, com T1 mais T2 aqui de baixo. Então, a velocidade média, gente, a velocidade média que esse automóvel teve é A1 vezes T1 vezes 1 dá 1 T1. A1 T1 dividido por 2. Então, aqui a gente encontra a nossa solução, né? A alternativa aqui, ó. A alternativa é a letra D, né? Questão tranquila, né, gente? Apesar que envolve um pouquinho de aula, beleza? Vou fazer mais questões, beleza? Da Unesp. Vamos para a questão 77. Ó. Um garoto gira uma esfera de 500 gramas ao redor de seu peso, mantendo o braço esticado na vertical, segurando um fio ideal de comprimento 65 centímetros, conforme a figura. A esfera gira em uma trajetória circular contida em um plano horizontal de raio de curvatura 60 centímetros, adotando G 10 metros por segundo ao quadrado e desprezando a resistência do ar, a intensidade da força de tração que atua no fio é... Beleza, vamos fazer um esquema aqui, né, para representar essas forças que está atuando nessa esfera, certo? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a trajetória circular, né, que essa bolinha vai ter. Aqui está o fio, né? Já ajeitar isso aqui. Deixar pontilhado aqui, né? Certo? E aí eu tenho, ó, esse ponto aqui, né? Até a esfera aqui é o raio, né, gente? E aqui está a minha bolinha, né? A bolinha que é o que interessa pra gente, certo? Então tá aqui a bolinha. Tranquilo? E aí, colocação de forças, ó. Colocação de forças aqui, ó. Essa força aqui, você já sabe, né? A força de tração. Força de tração. Essa força aqui, a força peso. E aí ela vai ficar girando, 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 né? E aí é o seguinte, gente, na vertical, na vertical nesse caso aí, como ela não vai ter nenhum movimento na vertical, a gente pode dizer que a força resultante na vertical vai se tornar zero. Por quê? Porque aqui eu tenho um peso e aí, ó, eu posso fazer a decomposição aqui, ó, desse vetor aqui, ó. Ó,
essa componente aqui, ó. Essa componente aqui é como se ela equilibrasse o peso, né? O corpo, aliás, né? Então aqui, ó, eu vou chamar essa componente aqui de TY. Tranquilo? Então não há movimento na vertical, então esta força daqui, gente, é igual a essa. A ideia é essa daí, certo? O que é que a gente vai fazer? Veja só, eu tenho que achar, para eu calcular TY, eu preciso achar, ó, o cosseno desse ângulo aqui, ó. O cosseno desse ângulo. Esse ângulo daqui, gente, ele é alterno interno desse aqui, ó. Ó. Ele é alterno interno desse. Tranquilo? Como é que eu vou achar esse cosseno? Fácil, ó. Vê só. Vou pegar esse triângulo aqui ao lado, que é justamente esse aqui, ó. E aí, veja as medidas que ele deu, né? Ele disse que o fio tem 65 centímetros de comprimento. O raio de curvatura que é formado ali é de 60 centímetros. Isso tudo está em centímetros, certo? Isso aqui é o ângulo θ. E para eu achar o cosseno, eu preciso achar essa medida x aqui, ó. Então, eu vou ter que achar x, né? Teorema de Pitágoras, ó. 65 ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais x ao quadrado. 65 ao quadrado, isso aqui vai dar 4.225. Ó, isso aqui vai dar 4.225. 60 ao quadrado dá 3.600. Mais x elevado ao quadrado. Passando 3.600 para o outro lado, vai ficar 4.225 menos 3.600. Aqui vai dar 625. Ou seja, x ao quadrado é igual a 625. Raiz quadrada de 625 é 25. Então, já achei o valor de x ali. E aí é fácil achar o cosseno agora, ó. O cosseno do ângulo θ é o cateto adjacente, que é x, que no caso é 25, dividido pela hipotenusa, que é 65. Posso dividir, ó, em cima e embaixo por 5. Por 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 65 dividido por 5, isso aqui vai dar 13. Então, esse é o valor do cosseno, certo? Agora a gente vai para a parte de calcular essa componente TY aí, né? TY, nesse caso aqui, gente, ó, TY, como ele é cateto adjacente, TY, ó, TY é T vezes o cosseno do ângulo θ, certo? E aí, como existe equilíbrio aqui na vertical, né, esta componente, essa força aqui, ó, TY, é igual ao peso, então eu posso dizer o seguinte, ó, que TY é igual ao peso, certo? TY é T cosseno do ângulo θ. O peso é a massa vezes a gravidade. Então agora, ó, ficou fácil, ó, tração, cosseno de θ é 5 sobre 13. A massa, 500 gramas. Agora, se liga nisso aqui, quilogramas. Divide por 1.000. Isso aqui é a mesma coisa que 0,5, né? Quilogramas. Então, aqui, ó, a massa é 0,5. E a gravidade é 10. Então, aqui vai ficar 5T sobre 13 igual 0,5 vezes 10 dá 5. Posso simplificar aqui, né? 5 por 5, aqui dá 1. Logo, a tração vai ser igual a quanto? A 13 newtons. 13 newtons. Essa é a força de tração que atua neste fio. Então, alternativa aqui, letra C. Beleza? Vou resolver mais, viu, gente? Aguarda aí que eu vou resolver mais questões aí. Tranquilo?
Vamos para a próxima, né? Questão 78 aí, ó, de conservação de energia. Ele diz assim, ó, uma pequena esfera é abandonada do repouso no ponto 1 e após deslizar, se enrolar pela pista mostrada em corte na figura, perde contato com ela no ponto 2, passando a se mover em trajetória parabólica até atingir o solo horizontal. Adotando G 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando o atrito e a resistência do ar, quando a esfera passa pelo ponto 3, ponto mais alto de sua trajetória, fora da pista, a componente horizontal da velocidade vetorial da esfera terá módulo igual a... Beleza, vê só, gente. Quando a esfera chega nesse ponto, aqui, ó, aqui eu tenho um trecho de um lançamento oblíquo, né? Então, quando ela chegar nesse ponto 3 aqui, ó, na altura máxima, ela só tem velocidade horizontal, que é essa componente aqui, ó, que a gente vai chamar de Vx, certo? Essa componente aqui, Vx. Vou ajeitar aqui. Essa componente Vx é o que interessa para nós, certo? É isso que ele está querendo, é essa velocidade. Não existe velocidade na vertical aqui no ponto mais alto, né? Então eu vou aplicar a conservação de energia aí, né? Já que não tem atrito, não existe forças que cause perda de energia, né, mecânica. Então, nesse caso, ó, a energia mecânica, eu vou chamar aqui, ó, em 1, né, energia mecânica em 1, lá em cima, né, é igual a energia mecânica em 3, certo? Em 1, ela foi abandonada, né, ela partiu do repouso, a velocidade aqui, ó, inicial em 1 é 0, então não tem energia cinética. Só tem energia potencial gravitacional, porque eu tenho altura. Então, a energia mecânica de 1 se resume à energia potencial gravitacional do meu ponto 1. No meu ponto 3, eu só tenho altura e tenho também velocidade, né? Eu tenho a energia potencial gravitacional no meu ponto 3 e tenho também velocidade. Então, eu tenho energia cinética, né? Energia cinética no ponto 3. Tranquilo? Então vamos agora para as fórmulas. Energia potencial gravitacional é a massa vezes a gravidade vezes a altura, aquela altura ali que eu vou chamar de H1, certo? Energia potencial em 3 é a massa vezes a gravidade vezes a altura 3. Energia cinética é a massa vezes a velocidade, que a gente chamou de Vx ali, né, ao quadrado, dividido por 2. Pronto. Posso cortar as massas, né, ó, já que eu tenho massa, todas as expressões aqui, posso cortar. G é 10, H1 é 1,8, G é 10, H3 é 1,6, mais Vx é o que a gente está querendo determinar, sobre 2. 10 vezes 1,8 dá 18. 10 vezes 1,6 dá 16. Já vou passar para o outro lado, né? Menos 16. E aqui vai ficar Vx ao quadrado sobre 2. 18 menos 16 vai dar 2. 2 é igual a Vx ao quadrado sobre 2. Aqui é a mesma coisa que 1. Meio pelos extremos, Vx ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4. Vx passa para o outro lado, raiz, né? Vai ficar raiz quadrada de 4, que é 2. Então, Vx é igual a 2 metros por segundo. E a gente acha isso na alternativa da letra C, né? Tranquilo? Então aí, questão bem tranquila também de conservação de energia. Eu vou resolver mais questões, viu? Liga aí, daqui a pouco eu estou voltando. Vamos para a questão 79. A questão diz o seguinte, ó, determinada peça de platina de 200 gramas, sensível à temperatura, é mantida dentro de um recipiente protegido por um sistema automático de refrigeração, que tem seu acionamento controlado por um sensor térmico toda vez que a temperatura da peça atinge 80 graus Celsius. Um alarme sonoro soa e o sistema de refrigeração é acionado. Essa peça
está dentro do recipiente em um equilíbrio térmico com ele a 20 graus Celsius. Quando, no instante de T igual a zero, a energia térmica começa a fluir para dentro do recipiente e é absorvida pela peça, segundo o gráfico a seguir. Tá? Esse gráfico de potência em função de tempo, né? Sabendo que o calor específico da platina é 0,03 calorias por grau Celsius e adotando uma caloria 4 joules, o alarme sonoro dispara pela primeira vez no instante tranquilo. Vamos lá, vamos ver isso aí. Ó. Vê só, gente. Essa quantidade de calor que a peça está recebendo, né? Quando a temperatura chega a 80 graus Celsius, o alarme, né, vai disparar, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó, a quantidade de calor que é fornecida para essa peça é dado por quem? A massa da peça, o calor específico da peça, vezes a variação de temperatura, certo? Essa quantidade de calor vai ser igual a quem? A massa da peça em gramas, aí é 200. O calor específico dessa peça, ele falou aqui, ó 0,03, né? Então aqui, ó, 0,03. E a variação de temperatura é a temperatura final, que ele vai começar a tocar o alarme, né? 80 graus Celsius, e a temperatura inicial é essa daqui, que ele estava, que é 20. Então, a temperatura final é 80 menos 20. Então, a quantidade de calor que vai ser fornecida para essa peça vai ser quanto? Ó, 200 vezes 0,03, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3, que dá 6. 80 menos 20, 60. Então, isso aqui, a quantidade de calor, é igual a 6 vezes 60, isso aqui vai dar 360 calorias. Só que a gente vai passar logo para joules. Uma caloria tem 4 joules, então vou multiplicar isso aqui por 4. Ó. Multiplicando por 4, a gente tem quanto aqui? Ó? Que vai ser igual a 4.440 joules. Então, essa é a quantidade de calor que vai ser fornecida para essa peça de platina, certo? E aí, gente, a gente tem o seguinte agora. Vamos para potência térmica, né? Ó, potência térmica. A potência térmica, ela é dada pela energia, que no caso aí é o calor, quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo, certo? E é esse intervalo de tempo que interessa para a gente. Essa potência, observa que pelo gráfico aqui ela é constante, ó, é 2 para qualquer intervalo de tempo, então essa potência aqui é 2, ó. A quantidade de calor é 1.440 joules e o intervalo de tempo a gente vai determinar. Fazendo aqui meio pelos extremos, eu vou passar o 2 para o outro lado, ΔT aqui, ó, vai ser 1.440 dividido por 2. Então, o intervalo de tempo é igual a 720 segundos. Só que a resposta está tudo em minutos, né? Então, eu vou dividir isso aqui, ó, por 60. E isso aqui a gente vai encontrar o intervalo de quanto? 12 minutos, né? 12 minutos, ó. 12 minutos. E aí a gente encontra isso na letra E. Tranquilo? Então, tá aí mais uma questão. A prova foi tranquila, né, gente? Questões tradicionais, questões que sempre caem na prova da Unesp. Beleza? Galerinha linda, vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal, dá um like, indica para seus amigos para o canal crescer cada vez mais, ok? Um abraço, valeu, tchau, tchau, fui!